Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do GeoGebra. E nós vamos, nesse vídeo, tratar cilindros, cones e também poliedros de Platão. Vamos iniciar clicando aqui na janela de visualização 3D e pegar aqui a ferramenta cilindro. Então, uma maneira de fazer um cilindro é, você seleciona dois pontos, depois especifique o raio, que é o que está escrito aqui na ajuda, né? O que são esses dois pontos? São justamente o que está aparecendo aqui na imagem, né? É o centro da base inferior e o centro da base superior. E depois você informa o valor do raio. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui um ponto, que é o ponto A, no eixo, na origem, né? E vou colocar aqui no x igual a 3, né? 3, 0, 0. E aí ele vai perguntar o raio. O raio que eu vou informar é o raio 2. E dou OK. Ó, tenho aqui o meu cilindro. Bom, eu posso variar aqui o B, né? Posso variar o A. Posso, inclusive, eu só consigo variar o ponto B sobre o eixo X, porque ele foi criado assim. Mas eu posso colocar o ponto B, por exemplo, no eixo Y ou no eixo Z. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui no ponto e aí nós percebemos que está ponto eixo X. Então é um ponto que está grudado lá no eixo X. O que eu faço? Vou aqui e digito, por exemplo, o ponto 0, 3 e 0, que é um ponto que ele está no eixo Y. Então, quando eu der Enter aqui, ó, ele já mudou aqui para o eixo Y. Então, o cilindro está aqui no eixo Y. Ah, eu não gostei, eu queria ir no eixo Z. Então, venho aqui, modifico, coloco aqui 0 nessa coordenada e 3 aqui no Z. Dou Enter, ele veio para cá. De modo análogo, eu construo um cone. Então, como é que eu construo o cone? Primeiro, eu vou ocultar aqui o cilindro e pego aqui a ferramenta cone e a ideia é a mesma. Clico aqui, vai ser o centro da base, aqui vai ser o vértice do cone e aí ele pede o raio. O raio é 2. Dou OK. E aí eu tenho o cone do mesmo jeito. Bom, mas aí seria interessante a gente fazer o seguinte. Eu queria que o raio variasse, né? Criar um controle deslizante para o raio e criar um controle deslizante também para a altura. Então, como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, claro, é criar esses dois controles deslizantes. Então, clico aqui na janela de visualização e vou aqui na ferramenta controle deslizante. E vou pegar aqui um controle que eu vou chamar de R e dou OK. Note que eu estou colocando R aqui e o R negativo e positivo. Eu não tenho um raio negativo, mas eu vou colocar aqui para você ver o efeito que faz aí no GeoGebra. Tá? O GeoGebra, ele interpreta esse negativo aí. E vou colocar também o H. E o H, já está aí H, né? E esse H aqui também, a gente percebe que ele tem valores negativos. Ó. Eu posso vir aqui para o valor negativo e a gente vai ver qual é o efeito desse valor negativo aí. Muito bem. Agora, como é que eu faço essa manipulação? Por exemplo, eu quero que esse mesmo cone aqui, né, agora, ele dependa do raio, eu consigo controlar o raio da base e consigo controlar a altura. Então, para eu controlar o raio da base, eu tenho que dar um clique duplo aqui no cone e vou mudar aqui o raio de 2, eu vou colocar R. Então, essa vai ser a primeira mudança aqui. Quando eu fiz isso, agora ó, o raio já até mudou aqui, era 1 aqui, ele já diminuiu, e eu posso aqui aumentar o raio e posso diminuir o raio. Note que quando eu colocar raio igual a 0, vai ser um cone degenerado, né? Vai ser só um ponto. Mas quando eu vou para valores negativos, ó, ele começa a crescer novamente. Por quê? Porque ele interpreta assim. Então não tem problema do raio estar aqui negativo, né? E a altura, como é que eu faço variar a altura? Ora, se eu estou com esse cone aqui e esse ponto é o vértice, basta dar um acréscimo na variável z do ponto B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ponto B, que ele tinha coordenada 003, no lugar de 3, eu vou colocar H e dou
Enter. Olha só, aqui a altura 1 está bem pequenininho, eu posso aumentar aqui, ó, e vou aumentando, ele ficou maior, né? Agora, o que que acontece se eu colocar o H negativo? Vou diminuir, ele vai ser 0, que vai ser degenerado de novo, mas aí, ó, quando eu coloco o negativo, ó, o cone está ficando para a parte negativa aqui do Z, ó. Então, o cone ficou para cá. Então, eu posso também, não tem problema eu colocar negativo, porque eu estou olhando ou para lá, para cima, ou aqui para baixo. Tá? Então, o GeoGebra interpreta dessa forma aí o cone, ou a altura, né, do cone ou do cilindro, tanto faz. Então, fica bem interessante essas construções, porque você pode ir fazendo a variação. E também você tem como você calcular os volumes, né? Porque esses números que aparecem aqui são os volumes. O volume do cilindro, o volume do cone. Note que o volume do cone agora ele está variando, né? O volume do cilindro também, porque se eu colocar aqui o cilindro dependia do B e dependia do raio, né? O raio, ó, quando eu mudo aqui o raio não vai mudar o cilindro. Ó, note que o cilindro está aqui, né? Se eu vier aqui no cilindro, tá, e modificar aqui o de 2 para R, ele vai também modificar. Agora, os dois estão dependendo aí do raio e aqui do H. E uma coisa interessante, que a gente sabe que o volume do cone, eu vou até mudar aqui a cor do cone para ficar mais interessante aqui, colocar um azul. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então a gente pode até fazer a conta aqui através do texto, né? Que a gente já está craque aí no vídeo anterior, nós fizemos aqui um texto. Então eu clico aqui na janela de visualização 3D, pego o texto, vou clicar aqui para escrever o seguinte, na fórmula LaTeX, e vou colocar aqui, V, underline, aí abre chave. Escrevo aqui cone, fecho chave, igual a 1/3, aí eu vou colocar aquela fração lá, o barra frac, numerador, denominador, então fica 1/3, aí eu vou colocar aqui V, underline, cilindro. E vou escrever assim, ó, igual, aí vou colocar o barra frac de novo, vou até copiar daqui, ó, 1/3, e aí vou colocar o volume do cilindro. O volume do cilindro é A, então vem aqui em objetos, A. E agora eu vou calcular o 1/3 de A. Então o que eu vou fazer aqui? Vou aqui no final, igual, aí vou fazer aqui, ó, vou pegar o objeto A e vou entrar aqui na caixinha dele, vou até aumentar aqui, ó, vou entrar aqui na caixinha dele e dividir por 3, tá? A dividido por 3, e dou OK. Então, ó, o volume do cone igual a 1/3 do volume do cilindro, que é igual a 1/3 de 33,59, que é igual a 11,2. Se você olhar aqui o cone, ó, 11,2. Eu posso variar a altura, ó, eu vou variando a altura, os volumes vão variando, mas eu sempre vou tendo que um é 1/3 do outro. Varia o raio, varia a altura, e tenho sempre que é 1/3, ó, que eu estou dividindo isso daqui por 3, está aparecendo aqui. Então, é uma atividade bem interessante que você pode fazer aí para os seus alunos. Agora, nós vamos falar dos poliedros de Platão. Eu vou marcar tudo aqui e dar um delete. Bom, você sabe, né, que nós temos 5 poliedros de Platão. Então, o primeiro deles é o tetraedro. Então, eu posso digitar aqui na caixa de entrada tetraedro. E aí, com tetraedro, eu posso fazer o tetraedro com um triângulo, por exemplo, ou posso colocar ponto, ponto, ponto.
ou ponto, ponto, direção. Eu vou utilizar esse tetraedro aqui usando o triângulo equilátero, tá? Por quê? Porque os poliedros de Platão, eles sempre, todas as faces são polígonos regulares, né? Então, por isso que ele exige aqui que seja um triângulo equilátero. Então, antes de eu criar aqui o tetraedro, eu vou criar um triângulo equilátero bem aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a ferramenta aqui, polígono regular, vou dar um lado aqui e vou dizer que tem 3 vértices. Então, ele criou aí o triângulo equilátero. Então, agora eu venho aqui em tetraedro, né? Triângulo equilátero, e o triângulo equilátero que eu construí, ele chamou de pol 1. Então, eu vou colocar aqui que é o pol 1. Dou Enter, e ele já fez aqui o meu tetraedro. Então, está aqui o tetraedro bonitinho. Bom, é claro que você sabe que você pode, né, utilizar aquela ferramenta lá de planificação, que fica bem legal. Então, você pode clicar aqui na planificação e aí clicar no teu pol aqui. E aí ele já está fazendo a planificação. Posso movimentar aqui, ele abre e fecha, né? O tetraedro está aqui, ó. Tá? Então, eu fico só com a minha planificação, fica bem legal. O segundo poliedro de Platão é o hexaedro. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui, vou dar Ctrl A e Del. E aí, joguei tudo fora. Só que se você digitar hexaedro aqui, não vai ter o hexaedro, né? Esse comando hexaedro, porque o hexaedro, que é o de Platão, é um hexaedro regular. Então tem que ser quem? O cubo, né? Que é o hexaedro regular. E cubo, nós temos aqui a ferramenta cubo. Eu clico aqui na janela de visualização 3D e venho aqui na ferramenta cubo. Está aqui ela. Basta eu dar um lado aqui uma aresta, né, do cubo, que aí ele já vai fazer o cubo por inteiro. Eu poderia também ter criado um quadrado aqui, pego um polígono regular, por exemplo, aqui, e digo que são 4 lados, dou OK. E aí eu posso criar também, digitar aqui cubo, digito aqui cubo, e tenho aqui quadrado. Então eu digo que esse quadrado aqui. E quem é esse quadrado? É esse pol 1 aqui. Então eu informo aqui pol 1, que é o quadrado. Ó, ele já fez aqui um cubo em função desse quadrado aí que eu acabei de criar. Muito bem. O outro poliedro de Platão é o octaedro. Então, o octaedro ele é constituído de vários triângulos, né? Então, eu posso apagar tudo aqui e vou já colocar um triângulo equilátero. Então, pego a ferramenta aqui, polígono regular, e vou fazer um triângulo equilátero. Então, marco 2 pontos, digo que é 3 aqui vértices, e aí eu já tenho um triângulo. Então, eu vou escrever aqui octaedro. Então, note que apareceu octaedro aqui, triângulo equilátero. Eu também tenho as opções de essa segunda opção, que é ponto, 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 e essa outra que é ponto, ponto, direção. Mas vamos utilizar essa daqui. E aí, o que eu vou fazer? Fornecer esse triângulo equilátero. E é o pol 1. Então, eu escrevo aqui pol 1. E aí, ó, ele já fez aqui o meu octaedro. Está aqui, ó. Esse aqui é o octaedro. O interessante é que eu posso já pegar aqui a ferramenta de planificação e fazer a planificação. Veja como fica bem interessante. Ó. Peguei a ferramenta planificação e vou clicar aqui no octaedro. Tá? Ó, aqui está a planificação. Eu posso abrir e fechar aqui. Né? Algo interessante a fazer é ocultar o octaedro, né? E fazer aqui a planificação. Eu posso também não exibir o triângulo na janela de visualização. Vou em propriedades, vou em avançado e aqui eu clico em janela de visualização para ele não aparecer. E eu também, não é interessante também, quando ele está aqui, essa parte toda aparecer. Então o que eu faço? Eu dou um zoom out, basta rolar aqui aquela rodinha do mouse, né, para baixo. Quando você roda para cima, você faz o zoom in. Quando rola para baixo, faz o zoom out. Por que eu estou fazendo isso? Para enquadrar a parte que eu não quero,
para eu clicar com o botão direito do mouse e selecionar tudo aqui, ó. Quando eu faço isso, eu seleciono tudo, aí clico com o botão direito, vou em propriedades e tiro aqui da janela de visualização. Então, fecho e agora ele saiu. Porque quando ele fica todo planificado, né, fica feio aqui, fica nessa janela aqui, né? Então, eu quero que ele fique só aqui, ó, e eu faço aí a planificação. Depois você pode tirar esses vértices aí, se você quiser. Então, fica a sua escolha. Você pode também dar um zoom out aqui, do mesmo jeito, rolando esse botãozinho, né, o scroll, né, que chama do mouse. E você pode também fazer animação. Clica com o botão direito aqui, animar. E aí você pode fazer animação e pode deixar ele rodando assim, ó. Então fica bem... você fica vendo ele fechando lentamente, né, e abrindo. A gente já viu também que pode variar essa velocidade, né? Você clica com o botão direito, propriedades, e vem aqui em velocidade. Vou colocar aqui velocidade 5. E aí, agora ele está mais rápido. Então está abrindo e fechando aí o octaedro. Bom, vamos para o próximo poliedro de Platão, que é o dodecaedro. Então, vou dar pausa aqui, vou selecionar tudo, Ctrl A e deletar. Você pode ir salvando, tá? Tudo isso aí que você está fazendo, né? Como é que salva? O próximo eu vou salvar para deixar salvo aqui. Mas vamos ver o que a gente precisa para o dodecaedro. Você digita dodecaedro e vai aparecer aqui, ó, pentágono regular, dodecaedro ponto, 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 né? Ou também ponto, ponto, direção. Eu preciso de um pentágono, né? Pentágono é um polígono regular de 5 lados. Então, antes de fazer o dodecaedro, eu vou criar um pentágono aqui. Então, vou aqui para a janela de visualização, vou pegar a ferramenta polígono regular e vou fazer um pentágono. Então, vou fornecer um lado aqui, vou dizer que são 5 vértices. Está aqui o meu pentágono. Eu vou só trazer esse pentágono mais para cá, para o centro. Tá? Diminuir um pouquinho aqui. Afastar o ponto B e o ponto A para cá. Assim. Vou deixar ele mais ou menos centralizado aqui. Então, está aqui o meu pentágono. Tá? Agora sim, eu vou escrever o dodecaedro. Então, dodecaedro. Já está aqui, pentágono regular. E o pentágono regular é o pol 1. Pol 1 e dou Enter. Olha aí o meu dodecaedro. Então, estou aqui com o meu dodecaedro. Também eu posso perfeitamente fazer a planificação. Clico em planificação e clico no objeto dodecaedro, que ele está aqui, ó. Tá? Eu posso clicar aqui também? Posso. Clico aqui, ele fez aí a planificação do dodecaedro. Vou não exibir mais o dodecaedro e agora eu estou com a planificação e eu posso aqui abrir e fechar também o dodecaedro. Note que o dodecaedro ele é todo constituído apenas por pentágonos regulares, né? Então você tem aí, ó, você consegue fazer aquela contagem de faces, arestas, vértices, é bem legal, né, para você que está estudando aí poliedros de Platão, tem aquela relação de Euler, né, dos vértices, arestas e faces, então fica bem interessante aí para esse tipo de estudo. Bom, o próximo agora vai ser o icosaedro, né? Então, como eu prometi, eu vou mostrar aqui que eu vou salvar, então vou aqui gravar como, e vou gravar aqui como sendo, vou chamar de dodeca. Salvei. Isso aí está salvo. E aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui, ó, arquivo novo. E aí ele abre um arquivo novo, ó, sem fazer a deletação, né? Eu marcava tudo, Ctrl A, D, eu não tenho muita paciência de clicar aqui e vir no novo, mas tudo bem. Se você não salvou, ele vai perguntar se você quer salvar. Eu vou dizer que não. Então ele vai abrir um novo, que é o mesmo novo de agora. Bom, então agora está faltando o icosaedro. Se você perceber o icosaedro, ele também é um poliedro de Platão que todas as faces são triangulares. Então, ó, ele já pede aqui um triângulo equilátero. Então, o que eu tenho que fazer? Criar um triângulo equilátero. Então, eu vou pegar aqui
Ah, o que acontece se eu colocar um triângulo não equilátero? Então, eu vou fazer de propósito aqui um triângulo que não é equilátero, tá? Por exemplo, esse triângulo aqui. E vou tentar enganar o GeoGebra passando esse T1 aqui para ele, que é esse daqui. Então, olha só. Vou aqui, icosaedro, né? E vou tentar enganar o GeoGebra aqui passando esse triângulo T1 para ver o que acontece. Olha só o que acontece. Ele dá uma interrogação aqui, ó. Falhou, né? Por quê? Porque eu estou passando o argumento errado mesmo. Eu criei um triângulo que não é equilátero, tá? Então, vou marcar tudo aqui e apagar, né? Porque eu quis enganar o GeoGebra e ele não aceitou, claro. Ele precisa de um parâmetro que é um triângulo equilátero. Então, polígono regular, vou marcar aqui e vou dizer que são 3 vértices. E aí eu tenho um triângulo. E agora eu digito aqui icosaedro. Icosaedro com triângulo equilátero. E aí o triângulo equilátero é o pol 1. Dou Enter. Novamente eu vou fazer a planificação. Então, clico na ferramenta planificação e clico no objeto. E aí eu tenho a planificação. Não vou exibir aqui o icosaedro. E aí eu posso fazer aqui a planificação do meu icosaedro. Então, se você percebe também, né, aqui ó, o icosaedro também é todo constituído por triângulos equiláteros. Era isso que a gente tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita informação. Você pode assistir o vídeo a primeira vez e depois assistir a segunda vez pausando e executando. Eu sempre digo que você não aprende nada só assistindo o vídeo. Você tem que praticar. Então, faça isso. Assista o vídeo uma primeira vez, para ver se tudo que você sabe, se você já conhece, não tem problema, né? Você está assistindo novamente, mas sempre tem algum detalhezinho que você desconhecia. Então, a segunda vez que você for assistir, você vai pausando o vídeo e vai executando. Que aí você consegue ir memorizando e você vai aprendendo dessa forma. Assista quantas vezes forem necessárias. Nós ficamos por aqui. Lembre-se de dar um joinha lá no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e clique lá no sininho, que é para você receber as notificações. Assim que eu lançar algum vídeo de matemática, você vai receber um aviso. Clica no sininho que você sempre recebe tudo fresquinho em primeira mão. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.